especial. Um dia após a votação na Câmara dos Deputados, que aprovou o prosseguimento do processo de impeachment, o assunto nas ruas não poderia ser outro. Poderia muito bem deixar a Dilma lá. Com a Dilma seria muito melhor. Espero que agora, né, se ela sair, entrar outro, faça uma nova administração, né, uma boa administração, né. As pessoas que estão lá é mais corrupto do que quem está saindo. O Temer, o Renan Calheiros, o pessoal está todo com o processo nas costas, entendeu? Foi um grande passo para a nação. Felizmente a nação está muito estagnada, parada, e a atual presidenta não tem mais como continuar. Ela perdeu a nação perdeu todo o respeito por ela. Opiniões divergentes também no gigantesco mundo das redes sociais. Foi um domingo histórico, repleto de manifestações em todo o país. Na capital, na Praça do Largo São Sebastião, bandeiras do Partido dos Trabalhadores foram hasteadas em apoio a Dilma Rousseff. Que a República depende da participação popular e depende daqueles que acreditam e lutam pela democracia. E contra a corrupção e contra o golpe, nós estamos aqui nesta praça, ao lado do povo. Do outro lado da cidade, a votação foi acompanhada por movimentos de oposição à presidente. Faixas que pediam pelo impeachment também foram espalhadas pela orla da Ponta Negra. Aqui o sentimento era um só, independente da idade. A minha geração será lembrada pela geração do impeachment do PT, do impeachment do comunismo. Ela tem feito um bom governo, na sua opinião? Acho que não. Lá com o Collor não foi golpe, né? Por menos por um Fiat Elba aconteceu o impeachment. E, na verdade, a gente não deveria nem falar de impeachment, mas o impeachment é o que nos resta. O PT roubou da Petrobras, roubou do BNDES e de outras empresas. O Amazonas foi o 8º estado a votar. Na tribuna, Arthur Bisneto, do PSDB, falou em libertação. Pela libertação do povo brasileiro, meu voto é sim. Atila Lins, do PSD, seguiu o voto do relator. Para o Brasil melhor e para me reencontrar com a história, voto sim. Seguindo a orientação do partido, Conceição Sampaio, do PP, também optou pelo sim. Pelo Amazonas, pelo Brasil, o meu voto é sim. Marcos Rota, do PMDB, partido do vice Michel Temer, falou que o povo precisa voltar a acreditar no Brasil. Para que Manaus, o Amazonas e o Brasil voltem a acreditar em um país justo. Voto com muita satisfação e orgulho, sim, senhor presidente. Marcos Rota. O sim também foi reforçado pelo líder da oposição na Câmara. O deputado Paulderney Avelino, do Democratas, falou na legitimidade do processo. Reconhecendo a legitimidade do processo constitucional que estamos movendo, o voto é sim. O último da bancada amazonense a votar foi Silas Câmara, do PRB. Por amor a Deus, o meu voto é sim. Até mesmo aqueles que se mostravam indecisos, momentos antes da votação, surpreenderam no momento de declararem suas opiniões. Issa Abraão disse sim ao impeachment, assim como Alfredo Nascimento, que chegou a dizer que votaria contra o que o partido havia determinado. Alfredo foi ministro dos Transportes de Dilma Rousseff, mas deixou o cargo após suspeita de corrupção. Em respeito ao meu partido, em respeito aos meus colegas parlamentares, eu quero comunicar a esta casa que renuncio ao meu mandato de presidente nacional do Partido da República, porque entendo o meu voto de forma diferente. Eu voto sim, presidente. Issa Abraão, que recentemente se filiou ao PDT, chegou a falar na pressão que recebeu dias antes da votação. Eu não aceito pressão de nenhum dos lados e, portanto, eu voto com Manaus, eu voto com o povo, o meu voto é sim. A diferença no placar, aos poucos, foi silenciando os manifestantes que apoiavam Dilma Rousseff, mas por alguns momentos também deixou apreensivo quem defendia o impeachment. O momento de maior euforia foi quando um PMDBista de Pernambuco disse o sim, que faltava para completar 342 votos favoráveis ao impeachment. Sentimento de liberdade, não tem palavra para definir, é um momento único e eu com 28 anos pela primeira vez vivendo isso é ótimo para mim.
De forma unânime, apenas os estados de Rondônia e o Amazonas disseram sim ao impeachment. Para esse cientista político, alguns votos foram declarados já avisando a opinião pública durante as próximas eleições municipais. Se o deputado que pretende se candidatar nessa eleição a algum outro cargo, ele não fizer aquilo para o que ele foi eleito, não representar a vontade de seus eleitores, ele vai ter dificuldade de se eleger para qualquer cargo. Em Brasília, já era madrugada de segunda-feira quando os trabalhos foram encerrados e o placar apontou 367 votos a favor do impeachment, 137 contrários, 7 abstenções e 2 ausências. A Câmara agora encaminha o processo para o Senado. Então, no Senado será formada uma comissão. Essa comissão também elaborará um relatório. Esse relatório vai para o plenário e o plenário decide se recebe ou não a denúncia. Recebida a denúncia, a presidente é afastada do seu cargo por 180 dias. E aí, esse processo é tão técnico do ponto de vista jurídico mesmo, ele tem que cumprir as regras constitucionais, as regras do regimento interno do Senado. Ele é tão técnico que ele passa, a partir desse momento, a ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. No Senado Federal, 2/3 dos 81 senadores precisam votar a favor do impeachment para Dilma Rousseff deixar a presidência da República. O Amazonas tem 3 senadores, mas ao contrário do que aconteceu na Câmara, lá os votos não devem ser unânimes. Omar Aziz, do PSD, deve seguir o posicionamento do partido e votar a favor do impeachment. Já Vanessa Graziotin, do PCdoB, deve manter a posição de esquerda e votar pelo não. Assim como a senadora Sandra Braga, do PMDB, que deve seguir a orientação do marido e ministro Eduardo Braga, que apesar do desembarque do partido do governo, continua na pasta sem defender o impeachment. Por meio de nota, o deputado federal Issa Abraão, presidente do PDT do Amazonas, informou que ainda não foi notificado oficialmente sobre a decisão do Diretório Nacional divulgada no início da tarde desta segunda-feira sobre uma possível abertura do processo de expulsão dos 6 deputados federais do partido que contrariaram a determinação do Diretório Nacional e votaram a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Neste domingo, Issa Abraão, que ainda está em Brasília, deve conceder uma coletiva de imprensa nesta terça-feira para explicar as razões do seu voto a favor do impeachment e as consequências para as eleições de 2016. E a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma também foi um dos principais assuntos comentados pelos vereadores da capital na sessão desta segunda-feira. Os vereadores dos principais partidos que se manifestaram contra o governo da presidente Dilma Rousseff subiram à tribuna para reforçar o apoio ao impeachment. Elias Emanuel, do PSDB, disse que a aprovação do processo na Câmara dos Deputados em Brasília pode começar a mudar o país a partir de agora. O Brasil, por ser a maior economia da América Latina, não pode continuar andando para trás. O presidente da Casa, Ilker Barreto, afirmou que a maioria dos vereadores da capital é a favor da saída da presidente. Só não temos 100% porque nós temos 3 vereadores do PT. Mas aqui nós temos tranquilamente 38 vereadores a favor do impeachment. Sobre a votação pelo prosseguimento do impeachment, o vereador Plínio Valério, também do PSDB, que já foi deputado federal, emitiu opinião própria. Político é, acima de tudo, um sobrevivente. Ele sempre está pensando adiante, na próxima eleição. Assim como na Câmara Federal, os vereadores do PT reforçaram as críticas contra o processo, que agora segue para o Senado Federal. E nós esperamos efetivamente que o Senado tenha juízo e, de uma certa forma, evite essa situação que é esse golpe que foi dado na Câmara Federal. Processo de impeachment para uma presidenta que não tem crime algum. A base aliada ao prefeito de Manaus fez questão de usar o tempo de fala para parabenizar a votação unânime dos 8 deputados federais do Amazonas contra a permanência da presidente Dilma. Socorro Sampaio, irmã da deputada Conceição Sampaio, ambas do PP, defendeu que a bancada atendeu ao clamor popular por mudança. O Partido Progressista foi um dos que romperam com o governo federal, se posicionando a favor do impeachment. O Brasil está cansado de ser penalizado, o povo do Amazonas hoje penalizado através do desemprego que
está tão grande. A gente fica triste em ver a alta da inflação. Agora vamos falar de esporte. A dupla amazonense Juliana Soares e Clícia Moura embarcou para Fortaleza nesta segunda-feira para disputar a etapa nacional do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. No ano passado, as atletas também foram destaque no Circuito Band Salvari de vôlei de praia aqui em Manaus e prometem repetir a dose na temporada deste ano, que começa no mês que vem. Juliana e Clícia estão jogando juntas há menos de um ano. Nesse período, a dupla conquistou várias etapas do circuito Band Salvari de vôlei de praia e agora as meninas seguem para uma missão mais difícil: disputar o circuito brasileiro de vôlei de praia entre as melhores jogadoras do país. O primeiro desafio das amazonenses vai ser em Fortaleza, no Ceará. Pelo circuito, as meninas terão pela frente 3 jogos classificatórios e a primeira partida é contra as donas da casa. Esta é a primeira competição de Clícia e Juliana em 2016, mas as meninas também devem disputar de novo o circuito Band Salvari de vôlei de praia, considerado o campeonato estadual da modalidade. Boa sorte para elas. E no futebol, o Vasco garantiu neste domingo na Arena o título da Taça Guanabara, vencendo por 1-0 o Fluminense. Título carioca que também foi comemorado pelos torcedores amazonenses. O clássico entre Vasco e Fluminense por si só já seria uma festa. Agora imagina com casa lotada de torcedores loucos e apaixonados, o jogo virou um verdadeiro espetáculo. Fluminense aqui em Manaus, acredito que vai fazer um bom jogo e vamos ser campeão com certeza nessa primeira fase. Para nós, a Amazonense é uma emoção, né? Vascaínos e tricolores cariocas se misturaram, pularam e se emocionaram. 32 mil torcedores lotaram a Arena da Amazônia em Manaus para assistir o primeiro clássico decisivo entre Vasco e Fluminense, valendo o título da Taça Guanabara. Dentro de campo, o sol forte da capital amazonense deixou a temperatura do jogo elevada. O atacante Fred, que retornou ao time após o desentendimento com o técnico Levi Coupe, travava mais uma vez uma disputa particular com o zagueiro Rodrigo. Enquanto isso, o zagueiro Renato Chaves aproveitava a jogada pelo alto para marcar o primeiro gol do jogo. Gol anulado pela arbitragem, que viu falta de Renato no goleiro Martin Silva. Eles foram lá, fizeram um gol legítimo, que foi anulado. Com uma boa campanha nesse campeonato carioca, o Fluminense chegou para esse duelo contra o Vasco com uma leve vantagem. O time precisava apenas de um empate simples para ficar com o título. Só que o Vasco, que está invicto há 20 jogos, mostrou preparo e oportunismo dentro de campo. Oportunismo aproveitado por Andrezinho, que arriscou de longe e fez Diego Cavalieri se esticar todo para desviar a bola. No segundo tempo, os técnicos mexeram nos times. No Vasco, uma das substituições deu logo o resultado. Em seu primeiro lance no jogo, Éder Luiz deixou o colombiano Riasco na cara do gol para marcar o primeiro para o Vasco. Eu vi que ia entrar porque o goleiro já estava jogado. Foi uma bola que um dos zagueiros dele tapou um pouco e o zagueiro não pôde olhar bem a bola. O Flu não queria entregar o título para o Trem-Bala da Colina e foi para cima. Por outro lado, o Vasco queria muito mais. Éder Luiz arriscou de longe, Diego Cavalieri espalmou a bola, que bateu na trave antes de sair. Depois disso, foi só esperar o apito final para comemorar o título da Taça Guanabara, que não era conquistada pelo Vasco há 13 anos. A gente chega no momento que a gente quer troféu e a gente recebeu hoje. A torcida apoiou o tempo todo, incentivou do começo ao final. Sim, nosso objetivo principal é o Carioca. Sabemos que este é um passo importante, mas de aqui para frente são só clássicos. A conquista da Taça Guanabara garante ao Vasco a vantagem do empate nas semifinais do Campeonato Carioca.
Eu costumo dizer que uma decisão, um clássico, às vezes uma equipe que não está vindo tão bem acaba surpreendendo, por isso que é fundamental a gente manter o grupo completamente compenetrado, atento em todos os detalhes essa semana, para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo.